bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde você está aí assistindo a gente, acompanhando. Vamos aqui para uma live rápida, de novo, de sopetão, de repente, sem nada marcado, simplesmente porque a gente está dando continuidade no processo de quem está no aprendizado aí de começar no desenvolvimento web. Então a gente viu, a gente já tem acompanhado um pouco um processo, nós temos algumas lives lá no meu canal, na minha playlist no YouTube, daqui a pouco eu já deixo o link para vocês aqui, mas o que acontece? Tem uma sequência. A gente está tentando uma sequência lógica de como você preparar o seu computador, os primeiros passos, como você se organizar no dia a dia para o seu trabalho. Então hoje a gente vai tem um passo ali, nós criamos um script a semana passada aqui na live. Começamos a criar esse script na live, porém o legal foi que a gente conseguiu terminar ele de forma não dentro da live, porque tinha uma complexidade maior para a gente resolver e não queria deixar algo muito complexo aqui para as pessoas que estão iniciando. E aí nós decidimos fazer isso de forma offline para terminar o script, mas tem lá no meu, aqui no canal. Tem aqui também, aqui no canal da Twitch tem o link para esse vídeo, que é um script que nós criamos, e lá no YouTube também tem toda a descrição e o passo a passo. Tem um repositório onde a gente já deixou pronto esse arquivo para a gente copiar e usar ele para fazer a instalação de uma ferramenta que é de containers para a gente trabalhar no dia a dia. Depois a gente vai falar sobre essa ferramenta, mas é um script para facilitar a vida do usuário que está começando. Só que para os próximos passos eu fiquei analisando, pensando um pouco esses dias e achei que o ideal fosse que a gente fizesse a primeira instalação de um programa via terminal. Nós fizemos algum passo a passo ali de como usar minimamente o terminal, criar arquivo, copiar arquivo, executar arquivos. Agora o próximo passo que a gente vai dar é fazer a instalação do primeiro programa, e a minha escolha foi pelo terminal, pelo fato de que a gente tem outras formas de fazer, eu não vou mostrar para não complicar a vida de quem está começando. O ideal é que a gente aprenda no primeiro momento de uma única forma e depois a gente busque novas formas de fazer e a gente vai se adequando ao que a gente prefere. Nesse momento, então, como a gente precisa um pouco de habilidade no terminal, eu optei porque a gente siga fazendo isso via terminal. Então, o que a gente vai instalar hoje? Vai instalar um editor de código, mas antes de instalar um editor de código, de instalar, eu queria só dar uma breve explicação do que é um editor de código. Eu vou compartilhar minha tela aqui, mas ainda vou transacionar. Então, o que é um editor de código, né? Eu vou mostrar aqui rapidamente o editor de código que nós vamos trabalhar, o VS Code. Eu já estou aqui com a página do VS Code aberta. E deixa eu organizar outra coisa aqui para mim, para eu não me perder depois quando estiver falando com vocês. Então, isso aqui que vocês estão vendo é a página do instalador do VS Code. Então eu acabei de acessar aqui o code.visualstudio.com, e aí ele vem para essa página. Eu vou dar o aceite aqui dos cookies, porque é só uma mensagem para você aceitar que vai ter cookies. Depois é bom vocês pesquisarem, a gente pode fazer uma conversa sobre o que é isso. Vou aceitar para assumir essa taxa aqui. Então aqui é a página inicial. Para facilitar a vida eu já deixei em português, mas ela vem completamente em inglês, tá? Então vou deixar do jeito que ela vem aqui. E aí, para facilitar, botão direito, a gente vai e traduz para o português. Então ajuda um pouco, mas é bom ir se acostumando e testando aqui entre português e inglês, para que vocês vão se habituando com as traduções e aprendendo alguns termos. Então vamos deixar em português aqui no primeiro momento. Então aqui tem a página, sempre como a gente tem comentado, o ideal é que você faça isso pela página direta da documentação oficial do programa que você está trabalhando. Então nesse caso aqui é o VS Code, eu procurei a documentação oficial. Eu vou deixar o link depois para vocês aqui aqui nos comentários. Então o link do Visual Code, link do VS, a gente chama de VS Code, tá? Mas é o Visual Code, então o link do Visual Code. Deixa para eu não me esquecer, deixa eu passar para vocês as playlists, deixar aqui o link das playlists, da playlist Primeiros Passos, dá um copy aqui. Então aqui, link da playlist Primeiros Passos.
Então aqui está o link da playlist Primeiros Passos, para quem não tem. Então já fica aqui registrado, você dá uma olhada nessa playlist, vê um pouco ela, não precisa ver inteira, mas você é bom que você sabe o que está se passando. E aqui agora o link do VS Code. Então eu estou compartilhando aqui o link da página do VS Code. Mas o que a gente poderia fazer? Eu vou baixar esse programa para a gente usar no nosso terminal, no nosso computador com Ubuntu, com Linux. Então tem como fazer aqui. Eu já dei uma lida, então aqui tem as distribuições, tem como fazer. Ele pede para que a gente faça o download, então o botão de download está aqui um pouco mais acima. Então você faz o download, executa um programa e entra na pasta. Então, como que a gente já fez isso, eu vou mostrar daqui a pouco. O que eu quero falar para vocês é que, fora você instalar o VS Code, existe uma outra maneira que você pode usar o VS Code na web. Então agora ele já permite que, se você não conseguir instalar o VS Code no seu computador por algum motivo, ou você está no computador que não é o seu, por algum motivo você não quer deixar ele instalado, ou você não conseguiu fazer ele instalado, você consegue acessar um canal que chama vscode.dev. Aqui, eu vou deixar o link aqui também, link para o VS Code Web. Então, o que acontece? Você consegue acessar esse canal, e nesse canal, eu vou recarregar aqui só para vocês darem uma olhada. Quando você carrega ele abre assim, uma página web onde você consegue abrir uma pasta do seu computador para você trabalhar. Eu já vou explicar o que é um editor de texto, um editor de código, uma IDE, para que você não se perca no que a gente está fazendo. Então, se eu clicar aqui em abrir, eu estou vendo aqui as pastas do meu computador, e aqui eu posso escolher uma pasta para eu trabalhar. Então, como a gente vai fazer tudo em Rails, em Ruby on Rails, então eu vou abrir essa pasta aqui do Rails que eu tenho no meu computador para eu visualizar. Viu que ele dá uma mensagem aqui perguntando se eu quero visualizar? Eu disse que sim, vou fechar a introdução e vou abrir qualquer arquivo que eu queira. Aqui, nesse caso, eu abri o app, então eu tenho todos os meus arquivos aqui que eu posso trabalhar e executar. Tem o readme, que eu posso escrever e tal, então tem todos os meus arquivos normal. Então esse aqui é o VS Code Web, e não é muito diferente desse aqui que eu estou abrindo para vocês agora. Aqui, esse aqui é o VS Code, repara aqui no canto, lembra que a gente tinha lá no lançador, que eu mostrava aqui, são os que estão instalados, programas instalados no meu computador. Então o VS Code está aqui, eu vou fechar ele, vou abrir ele de novo para vocês verem. VS Code instalado no meu computador. Então aqui eu consigo ter o VS Code da minha máquina ou usar o VS Code Web, que nem eu mostrei. Mas vamos lá, aqui eu abro a mesma coisa, eu venho aqui, abro Open Folder, Open Pasta, né? Abrir pasta, Open Folder, Folder quer dizer pasta, e Open abrir. Eu dou um Open, eu vejo os arquivos as pastas do meu computador, de acordo com a navegação que vocês aprenderam aí. Então Home, eu vou abrir aqui Rails também, igual tá lá no Web, eu abri a pasta no meu computador, beleza? Mas vamos lá, o que é esse, para que serve, o que é esse navegador, editor de código ou IDE ou editor de texto? Então, editor de texto é aquilo que você não vai conseguir executar um comando ou compilar através dele mesmo alguma coisa. Compilação, vocês vão aprender um pouco mais para frente, mas é como a gente embala, como a gente faz que o que tenha dentro de alguma coisa seja executado. Um exemplo mais assim claro do mundo real seria, como que eu posso dizer... Um editor de texto é o que você faz no Word. Quando você abre o Word e escreve alguma coisa, aquilo lá é só um texto. É só um texto que não faz nada. Então aquele texto ele precisa de outro programa se você colocar algum tipo de instrução, e outro programa vai ler aquele tipo de texto e executar se realmente for do tipo de instruções. Mas como um editor de texto normalmente é só um programa que você, como o nome diz, edita um texto. Você quer fazer uma carta para alguém, fazer um e-mail, você usa um editor de texto. Já um editor de código, ele permite um pouco mais. Ele permite, além de você editar um texto, ele permite que esse texto seja executado, que ele seja de alguma forma compilado. Ele tenha características que algum outro programa ou algum outro software
consiga executar as instruções que estão lá dentro. Quando a gente aprende lógica de programação, a gente faz tudo por instruções. Então, um editor de código, ele tem aquelas instruções. Um exemplo, eu vou pegar aqui um arquivo, tem um texto, e isso aqui é um código que eu estou dando para uma determinada linguagem. Então, ele tem parece que é um texto, é escrito de forma humana, então tá ali, escrito modular, tem um nome na frente, depois tem o class. Então, isso aí são comandos como se fosse receita de bolo e que um outro programa vai executar. Então a gente usa um editor de código para isso. O que é uma IDE? Uma IDE já é algo mais completo, porque além de ser um editor de código, ela também pode ter ferramentas que a gente pode executar diretamente de um programa. Um exemplo, você torna mais fácil a codificação. Então, quando você tem uma IDE que uma IDE que funciona com uma linguagem específica, um exemplo para Python ou para Python, então uma IDE que você funciona para Android, então que você faz um programa exclusivo para celular, então ela tem recursos já pronto para aquela linguagem. Então uma IDE é como se fosse um editor de código mais turbinado. Então a gente tem essa diferenciação para a gente trabalhar. O que a gente tem aqui hoje como editor de código, o VS Code, ele tem vários plugins e que a gente pode adicionar esses plugins de acordo com a nossa linguagem que a gente trabalha para a gente executar alguma tarefa. Então você tem umas extensões que são plugins, e essas extensões elas executam algum tipo de função. Então vocês vão aprender depois como é que faz isso. O importante nesse momento é a gente saber e ter certeza aqui por que a gente precisa de um editor de código. A gente precisa de um editor de código porque a partir de agora a gente vai criar arquivos, e esses arquivos vão ter instruções neles, e essas instruções precisam ser executadas por algum sistema. No caso, o editor, o shell, é um script onde você cria um arquivo. Esse arquivo tem um tipo de extensão que a gente usa o editor de código para fazer isso. A gente poderia usar um editor de texto, poderia salvar isso, mas teria que sair para pedir para executar. Já no editor de código, a gente consegue dentro do próprio editor fazer uma execução dele, beleza? Dito isso, vamos lá ao que interessa. Voltando aqui no download, mais uma vez, a gente vai fazer o teste aqui. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa comigo no chat, que eu estou sozinho hoje, para eu não me perder aqui e não deixar vocês falando sozinho. Bom dia, Dalto. Abraço. Vamos lá então. Então o que a gente quer? Primeiro, a gente já viu como abrir um terminal, então tem o terminal aqui aberto. O próximo passo é ensinar vocês a personalizar o terminal assim, ficar bonitinho com o seu nome e a pasta que você está. Isso é uma coisinha bem legal de você aprender e executar. Então, o que a gente... Eu estou na pasta downloads aqui porque eu estava fazendo um teste, eu vou sair, lembra? Comando CD, 2 pontos, lá na aula de terminal a gente navega entre as pastas. Vou dar um ls-l para eu saber o que tem dentro aqui dessas pastas. Então, mostrou aqui todas as pastas que eu tenho dentro aqui do meu diretório home. Lembra? Estou no diretório home. O tiozinho ali significa que eu estou na minha pasta pessoal. Então eu estou no home. Ele mostrou tudo que eu tenho. Só ls sozinho. Ele mostra só em outro formato, mas é a mesma coisa. Se você reparar o que está aqui na última coluna, são os nomes que estão aqui executados. Então vamos voltar lá para a página do download do nosso VS Code, que é o editor de código que nós vamos usar. Vou deixar ele em inglês, só para vocês sentirem o drama, mas vocês já sabem como colocar em português. Então aqui tem todo um como fazer. Nós estamos trabalhando com Debian Ubuntu, então é o Ubuntu que nós estamos trabalhando aqui nessa máquina, como a gente falou aí, que é o requisito para a gente fazer. Então, como o Ubuntu, ele diz para a gente fazer o download primeiro do arquivo .deb, pacote 64 bits, e depois executar esse comando aqui, que é o que a gente vai fazer no nosso terminal. Então, aqui tem o botão de download. Primeiro, vamos lá, simplesmente clicar no download, ele vai começar a fazer esse download. Ele vai perguntar aqui, nesse caso, o que a gente quer fazer. Não é o Windows que a gente quer. Nós temos aqui o pinguizinho do Linux e o símbolo da Apple do Mac. Então, a gente vai fazer o Deb. Lembra? Eu vou voltar aqui para vocês verem. Vamos fazer a instalação .deb. Então,
Deb Packet. Então volta lá, vamos lá, download. Ele tem dois tipos. Então o Ubuntu está dizendo para você baixar Deb e Red Hat esse daqui. No caso nosso, as orientações é para esse cara aqui, então vamos baixar o Deb. Quando a gente faz o download para o Deb, clica para fazer o download, ele já começou, repara. Download normal, está dando uma mensagem em inglês aqui, se a gente quer manter esse arquivo no computador, porque poderia ser uma fonte desconhecida e que infectasse o nosso computador, não é o caso, então keep quer dizer manter, keep, discard quer dizer descartar, então vamos manter, esse arquivo foi baixado, então aqui ele só está mostrando, se eu quiser exibir tudo que eu baixei nesse computador, eu posso clicar aqui no botão, não é o nosso objetivo, baixou aqui, eu posso fechar essa telinha. Vamos lá para o nosso terminal. Para quem não lembra, para abrir o terminal, você pode dar o Ctrl Alt T. Você abre o terminal, lembra? Ele abre o terminal, então está aqui o terminal, está reduzido. Eu vou fechar esse terminal porque eu já tenho um terminal aberto aqui. Vou deixar minimizado, vou deixar ele maximizado para vocês verem. Então, onde é que fica os arquivos que a gente faz download pela internet? Por padrão, para quem utiliza o Chrome, está dentro da pasta download. Então, vamos lá, eu vou acessar a pasta download. Então, como eu sei que aqui eu já dei um ls e tem uma pasta chamada downloads aqui no meu home, na minha pasta pessoal, então eu tenho um nome aqui dela, começa com D maiúsculo e download. Como que eu faço para navegar entre as pastas? Eu vou dar um CD, que eu estou dando um comando para executar e subir o nível ou baixar o nível para um diretório, com D maiúsculo, D, O. Só de escrever esse primeiro começo aqui, eu poderia escrever o nome inteiro, downloads, downloads. Repara, é o mesmo nome que está aqui em cima, eu estou escrevendo aqui. Ou eu poderia começar a escrever esse nome e pressionar a tecla Tab. Ele buscaria. Se não tem outra pasta com o mesmo nome, ele busca a pasta inteira e propõe para a gente. Se eu colocasse só DO, como tem a pasta Document, e pressionasse o Tab, ele não faz nada, porque ele está dizendo que tem duas pastas, Downloads e Documents, para eu escolher entre elas. Daí eu coloco mais um W, porque é o que eu quero, dou um Enter, eu vou conseguir navegar na pasta Downloads. Entrei na pasta Downloads, agora já não está mais só o cifrãozinho ali e o sinal de tio. Eu estou na pasta Downloads de Robertson. Então, se eu der um ls, ele mostra tudo que tem lá. Olha, só tem um arquivo. Lembra o nome do arquivo? Quando a gente estava aqui no navegador, que ele baixou um arquivo, ele mostrou para a gente que ia baixar com aquele nome, aquele que ficava aqui embaixo. Então, esse arquivo é o que a gente vai executar. O que diz nas instruções aqui? Se a gente voltar para como fazer, ó, ele está dando aqui como que a gente baixa, certo? Mas não mostra aqui. Então, a gente dá um voltar, volta aqui novamente para a página principal de instalação, como instalar o VS Code. Ele diz para a gente baixar, nós já baixamos, e ele diz para a gente executar esse comando, sudo apt install, dá um espaço, colocar o nome do arquivo deb. Ele coloca aqui com a pasta. Como a gente já está dentro da pasta, em teoria, a gente só precisa fazer isso aqui, ó. Sudo apt-get install e executar o nome do programa. Quer ver? Vamos lá, eu vou copiar esse comando aqui. Tá vendo? Vamos copiar esse comando aqui primeiro. Dá um copy. Vou lá para o nosso terminal. Aqui, para você colar o comando, quando você copia de lá, você usa Ctrl+Shift+V. Ele coloca o arquivo. Se eu der um espaço e aí eu colocar o nome do arquivo, o começo do nome do arquivo, que é aquele code, e dar o tab, ele completa. Então eu poderia fazer isso. Então tá lá o nome do comando, apt install, coloquei o nome do arquivo que eu acabei de baixar, que é o code, que é de VS Code, a versão, o nome e tudo mais. Vou dar enter para ver se ele vai começar a instalação. Ele vai pedir a senha de sudo lá, a senha que você tem no seu computador. Então eu vou colocar a senha do meu computador, a senha que você liga ao seu computador é essa senha. E ele vai executar o VS Code. Ele diz que não está habilitado para enable locate para esse cara. Eu acho que é o comando aqui, tá vendo? Esse apt, ele deveria ser isso aqui. Eu vou fazer para vocês verem. Aí ele faz a instalação. Tá? Station for build tree. Ele já está instalado. Ele já está instalado, essa versão. Quer ver? Vamos lá. Vamos fazer a atualização dele, tá? Porque tem duas maneiras. Então, -F. Vamos fazer esse daqui, ó. Esse carinha aqui, ó, que é como eu já tenho ele instalado, ele precisa que eu execute a atualização. Vamos lá, Ctrl+V. Só um minutinho.
minutinho, deixa eu ver aqui. -i. E eu vou instalar. Eita. Code. Eu vou fazer a atualização dele. Como eu tenho ele instalado, ele vai reclamar, mas aí eu preciso fazer um outro comando, que é o comando para executar e atualizar o arquivo. Mas para qualquer um de vocês que vocês fizeram o apt-get e dar install e o nome do programa, ele vai executar. Como eu tinha ele já pré-instalado, ele reclama de uma forma aqui para mim. Deixa eu fechar ele, que senão ele não vai conseguir concluir aqui. Então ele está executando aqui, está processando. Eu fechei o programa, tá vendo? Tá com ele fechado. Como ele já está instalado, ele processou normal. No meu caso, como estava instalado, é outro comando. Eu vou voltar aqui para vocês entenderem o que aconteceu. Então, se eu não tivesse ele instalado no meu computador, eu poderia rodar esse comando aqui e o nome do arquivo, que nem nós fizemos dentro da pasta. Como ele já tinha instalado, pode ser, às vezes, você precisa rodar essa instalação com esse formato aqui para ele instalar as dependências quando você não tem. No meu caso, como eu já tinha instalado, eu fiz uma atualização. Então, eu dei um sudo e peguei o dpkg, dei um comando aqui que ele coloca no meio e coloquei o nome do arquivo e ele executou normal. Então, em teoria, o meu programa já está instalado, deveria estar com a versão mais nova, que é a versão 68. Eu vou abrir o meu programa aqui. Abrindo o meu programa aqui agora. Então, se eu vier aqui em Help, About, versão 68. Por que eu sei que ele está atualizado? Vocês lembram o nome do arquivo? Se eu voltar aqui no terminal, vou limpar a tela, o comando para limpar a tela é o clear, eu vou dar um ls, code 168, então quer dizer, eu estou com a versão atualizada já no meu computador, porque esse nome do arquivo que eu executei, com esse comando aqui, esse comando que eu dei para atualizar, eu atualizei o meu VS Code, poderia ter dado esse comando aqui nessa tela agora, que é o sudo apt-get install e o nome do arquivo, eu estando dentro da pasta que esse arquivo está, que no caso é o download, para facilitar, quando a gente acaba de baixar, ele executa. Então, essa aqui é a maneira fácil de você fazer a instalação do seu editor de código. Ontem eu dei uma dica aqui rápida e coloquei nas minhas redes sociais de como você vê os últimos comandos. Se você pressionar no terminal Ctrl R, ele abre, vocês repararam ali que mudou. Vou tirar o Ctrl R, vou tirar a ESC, Ctrl R, ele coloca ali Reverse iSearch. Ele está fazendo uma pesquisa aqui. Ele permite que você pesquise por comandos que você deu. Então, como eu dei o comando sudo, sudo apt install git, não é esse comando que eu quero. Eu continuo pressionando Ctrl R aqui, ele vai mostrando outros comandos, tudo que começa com a letra com sudo que eu escrevi. Então ele vai permitindo que eu navegue pelos últimos comandos com esse nome, para eu ver os últimos comandos que eu dei, para eu lembrar se eu esqueci algum comando. Se eu quiser sair, eu dou um ESC, volto, apago os comandos que estão ali, normal, delete e apaga, mas isso só foi uma dica aqui para vocês saberem como instala o seu editor de código. Volto aqui para a tela inicial, dou um clear para limpar a tela, e aqui eu posso executar. E se eu quisesse, eu poderia ir lá e apagar aquele arquivo que nós fizemos o download. Por enquanto eu não vou querer apagar, mas o arquivo está lá dentro da pasta. Então, fechando aqui o terminal, vou sair do terminal com exit, sair do terminal, eu tenho o meu editor de código agora. Como que eu executo o meu editor de código? Eu vou fechar ele aqui, eu posso vir aqui no meu programa de... Aqui embaixo não está aparecendo para vocês, mas eu vou tentar compartilhar essa outra tela para vocês terem uma ideia do que é isso aqui. Quando a gente vai aqui no nosso lançador de programas, a gente... Deixa eu jogar isso aqui na tela para vocês, para facilitar a vida. Aqui... Eu vou pegar esse cara aqui só um segundinho, rapidão, tá ao vivo, e eu tô mudando a tela que eu quero exibir, que não é mais aquela Chrome e tal, não, tela do monitor, tá aqui, cancela, propriedade, tela do monitor, só que eu vou colocar aqui do screen, ok, quando eu coloco aqui no lançador, deixa eu ver se tá muito bom ou tá zoado aí pra vocês. Tá mais ou menos, mas vocês vão conseguir ver. Quando eu coloco aqui no lançador, aparece os programas que eu quero executar. Então esse aqui é o lançador, botão aqui, lançador, mostra os programas. Então se eu colocar aqui VS
VS de VS Code ou só Code, ele vai buscar esse programa e eu consigo executar. Então é assim que essa é uma das maneiras que a gente pode executar. Deixa eu voltar aqui a tela, o monitor, eu no cantinho para vocês. Deixa eu pegar aqui e voltar a tela certa para não ficar essa coisa fria aí que vocês estão vendo. Então é isso. Então você consegue lançar o monitor que você está vendo, você consegue escolher o programa. Uma vez que você escolhe o programa, você executa ele aqui na tela normal, abrindo ele diretamente. Outra forma de você executar o programa que você acabou de instalar, no nosso caso o VS Code, é você abrindo um terminal. No terminal, o VS Code é só descrito como Code. Se você colocar só Code, repara só como ele vai abrir. Você viu que ele pulou de linha ali no terminal e abriu a última vez o último programa que você tinha deixado aberto na tela. A última pasta que você tinha deixado aberto na tela. Se você quiser especificar que quer abrir nesta pasta, nesse diretório corrente, quer ver um exemplo? Eu vou entrar em Downloads. Tem que começar com D maiúsculo. Downloads. Eu vou entrar em Downloads e vou colocar code, ponto. Eu estou dentro da pasta Downloads, coloquei code ponto e dou Enter. O que acontece? Ele vai abrir o editor de código dentro da pasta Download e mostrando os arquivos que tem dentro da pasta Download para eu trabalhar. No caso, esse arquivo que nós baixamos aqui, ele não é um arquivo editável, tá vendo? Então, o programa aqui não consegue ler esse arquivo binário. Então, não daria para mim executar. Vou fechar ele de novo, vou sair da pasta, cd dois pontos, e agora eu vou colocar code ponto na raiz. Code ponto. Aí ele está abrindo na raiz do meu computador, tudo que está lá na raiz do meu computador ele está mostrando aqui para mim, inclusive a pasta download, que eu posso ver os arquivos que estão lá, certo? Então isso aqui foi uma diquinha básica de hoje para você instalar o seu editor de código, instalar programas, segue essa mesma linha. Sempre que for um arquivo .deb, você tem o comando lá sudo apt-get. O sudo quer dizer que você vai digitar a senha com permissão para aquilo. Isso é outra coisa que você vai aprender no decorrer do tempo. Não é primordial agora, mas é bom que você saiba da importância disso no seu dia a dia aí, do seu trabalho. E eu acho que a gente cumpriu aí a agenda de hoje. A Luanda ali, beleza? Salve, cara. Eu acho que a gente cumpriu o tancando a AD da Logitech, gatilho para minha ansiedade. Boa. Então, eu acho que a gente cumpriu aí o objetivo de hoje, que era fazer essa live rápida de como você fazer a instalação de programas. No nosso caso, a gente precisava ter o VS Code instalado. E depois do VS Code a gente navegar nas pastas, atualizar o próprio VS Code. Quando for atualizar essa mesma página aqui você tem informação aqui de como atualizar. Esse comandinho aqui do meio faz a atualização do VS Code. Esses dois comandos aqui você pode usar para fazer a instalação com dependências ou a instalação normal, ele funciona da mesma forma. Então, passo a passo, primeiro vem aqui na página do programa que você quer baixar, baixa o arquivo .deb, de acordo com a versão do seu computador, normalmente vai ser 64 bits, baixa o arquivo por padrão vai ser salvo na sua pasta download, você acessa o terminal, abre um terminal, acessa a sua pasta download, onde você tem os arquivos baixados, depois dessa pasta você lista o nome do arquivo e depois você cola com Ctrl Shift V o comando que você faz a instalação ou a atualização. A atualização é o sudo dpkg-i e o nome do arquivo completo de acordo com o que está mostrando ali no ls. Ou você pode dar o apt-get install, o nome do arquivo completo que você vai fazer a instalação dele. Feito isso, depois, no caso do code, é só digitar code ponto, ele abre no diretório corrente. Se você quiser entrar numa pasta, você abre. Ou então você pode abrir o VS Code indo no seu lançador de arquivo do seu GNOME aí, do seu Ubuntu, e procurando por VS Code e depois colocando ele aqui como eu fiz em favoritos, facilita muito a sua vida. Galera, sofreu para instalar o Arch? É terrível mesmo para algumas instalações, então eu estou dando prioridade para a gente conversar mesmo aqui sobre
sobre a linha de código, porque boa parte das coisas para o desenvolvimento é muito melhor a gente ir pela linha do código mesmo e pelo terminal e fazer essas instalações. Isso tem ajudado muito o raciocínio de tecnologia, de pensamento para desenvolvedor. Parece que não, mas faz bastante sentido. Vou sair. Verdade, você instalar na mão é outra coisa para você trabalhar. Gente, obrigado aí pela galera. Mais uma D. Eu preciso tirar esses baratos aí. Eu preciso ver como é que eu faço isso. De tirar esses. Em algum momento, eu acho que quando eu me tornei ali, ele torna a gente afiliado, sei lá. E eu não consigo ver, entender quando é que ele aparece isso. Eu vou ver como é que eu faço para remover isso daí e vai ficar legal. Eu vou tirar isso, que é muito chato ficar fazendo essas propagandas aí. Foi mal mesmo. Vou ver como removo esses ADs. Mas beleza. Obrigado todo mundo. Eu vou fazer uma raid. Estamos aí. Eu gosto de mandar a galera aqui essa hora, para quem tá ali pro Música Lesado. E tem o Alura Verso lá. Vou mandar para o Alura Verso hoje, no lugar do Música Lesado. Fiquem aí, fiquem online. Vou mandar lá pro Alura. E obrigado por vocês estarem presentes aí. Valeu, abraço. Tô iniciando a raid lá para eles. Daqui a pouco já termina. Vamos lá. Boa. Mandar raid agora. Abraço, até mais, pessoal.